Você que vai criar galinha poedeira, em relação à ração, precisa da ração todo dia? Será que essas galinhas aqui precisam comer ração todo dia ou não? Eu sou o Sander Ribeiro, proprietário do sítio Sancai. Vou responder essa pergunta muito completa aí para você entender sobre isso. Se você dá ração ou se não dá ração. E qual é o efeito de você dar ração ou não dar ração numa galinha poedeira. Imagina hoje você dá ração, amanhã você dá só milho, depois você dá sobra de comida, depois você dá uma ração de crescimento, depois você dá uma ração de postura. Você vai ver que isso vai atrapalhar a galinha toda. E eu vou te dizer até o final desse vídeo o que é que você deve fazer se sua intenção é ter um negócio com galinha poedeira em relação à ração. Mas antes disso, quer entender tudo sobre nutrição? Ó, nós temos o e-book sobre nutrição, nutrição adequada para gerar renda com a criação de galinhas. Então, você pode adquirir ele para você. Você vai ter 18 tabelas diferentes, é demais, né? Tabelas diferentes para sua criação. Criação de poedeira grande, poedeira pequena, galinha de capoeira, de raça ornamental, para abate rústico, para abate... Tem tabela para todos os gostos, beleza? Baixa para você e você vai entender sobre nutrição. Clica no link na descrição desse vídeo, mas primeiro assiste esse vídeo completo e depois clica no link e adquire esse book para você. Você nunca mais vai ter problema em relação ao entendimento sobre a alimentação dos seus animais. Clica aí embaixo, assiste o vídeo completo. Jefferson, poedeira tem que comer ração todos os dias? Todos os dias. Não só a poedeira, como para abate também. Se você é a nível comercial. É a ração que vai garantir desenvolvimento e produção. Poedeira especificamente, uma galinha que você não dá ração, ela não vai botar ovo a nível comercial. Ok? Porque quando você está em casa, você tem 20 galinhas, se botar 10 ovos, você vai comer 10 ovos no dia? Só se tiver 5 pessoas em casa e todo dia todo mundo comer 2 ovos, aí tá beleza. Mas não sei se isso acontece, né? Então, 10 ovos por dia com uma família aí, com um casal e 2 filhos, tá bom demais. Mas a nível comercial não dá certo não. Você ter 50% de produção a nível comercial não dá certo não. Entendeu a diferença? Então, se você dá um milho puro, se você dá ração só de vez em quando, você tem 50%, 40% de produção com a galinha especializada, viu? Galinha de capoeira não. E para você ter um nível maior de produção, ração. Para ter um nível ainda maior de produção, manejo técnico, programa de luz e etc. Beleza? Olá meus amigos, um grande abraço, Sander Ribeiro falando, mostrando aqui para vocês, apresentando o nosso e-book de nutrição, nosso e-book verdinho aqui. Você vê as galinhas até no pasto aqui, muita gente aí se direciona achando que vai reduzir custos exatamente no pasto, sem esquecer que pasto é um playground, é uma área de diversão. E você pode já ver de cara aqui, ó, 18 tabelas de ração. Então esse é nosso e-book de nutrição, eu queria passar aqui pelo sumário dele, pelo índice, para você saber exatamente o que a gente vai falar. Deixa eu acrescentar a letra aqui, que a gente não enxerga direito. Então a gente passa por uma introdução, capítulo fatores de influência. A gente seleciona aqui 14 fatores que podem ou aumentar, ou diminuir, ou você ter que mudar a fórmula de ração, você trocar a ração tal pela ração tal. Então, tudo isso aqui pode influenciar. Então, uma tabela pronta, sem esse conhecimento, você está perdido se sua intenção é trabalhar a nível comercial. Então, tem que entender se a galinha está solta, está presa, se tem muita liberdade, se tem pouca liberdade, as fases de crescimento, a produção, a qualidade da ração, a finalidade da criação, a genética do animal que você está usando, que peso você quer chegar, como é que está o clima. Então tudo isso modifica, você precisa entender desses fatores. Logo em seguida a gente fala de água. Então a gente sempre, quando fala sobre alimentação animal, a gente precisa começar sobre a água, sobre a hidratação. Logo em seguida a gente fala sobre os nutrientes, então para você entender, né, o que são carboidratos, as fontes de energia, os que são as proteínas. Então, a relação de itens que tem carboidrato, que você pode utilizar, a relação de alimentos, de itens que tem proteína, que você pode
utilizar também, as fontes de minerais e vitaminas, né, o premix, o núcleo concentrado, você entender a diferença entre eles. A evolução do entendimento, a gente vai explicar um pouco mais, algo um pouco mais aprofundado sobre nutrição animal. Então, definições da criação, conversão alimentar, isso é importante. Insumos básicos, os alternativos e complementares. A distribuição, se você vai distribuir 1, 2, 3 vezes, se você dá mais liberdade, menos liberdade aos seus animais. A gente aqui passa a falar no capítulo 5 sobre o pasto. Então, qual o benefício do pasto? O que você deve plantar no pasto? A questão da fibra na alimentação animal. O milho hidropônico, a gente tem um item, né? Um subcapítulo, né? Um subitem dentro do capítulo de pasto para explicar milho hidropônico, o que é que funciona, o que é que não funciona. Os capins ideais, né? A gente fala aí sobre alguns capins que você pode plantar e como trabalhar com algum deles, né? Outras opções de vegetação, então a gente fala aqui, falando dos itens mais voltado a complemento, ok? Então, as tabelas de ração com quantidade e fórmula. Então, a gente explica um pouco aqui sobre misturar ração, que é importante, independente de você ter ou não. E aqui todas as tabelas que a gente tem, ó, tabela de galinha para postura, Embrapa 51 especificamente, linhagem Brown, as outras galinhas, para postura diversa, então aquelas galinhas menores, galinha para abate, galinha sem genética, que seria de galinha de capoeira, galinhas pequenas, tipo garnizé, galinhas grandes, ornamentais, como o índio gigante, como raça pura, como o gigante negro de Jersey, como a Brahma. Então a gente fala sobre isso. A gente fala sobre alimentação orgânica e, por fim, no capítulo 8, a gente entra um pouco sobre armazenamento da ração. Então, só mostrar como é a separação das tabelas aqui que a gente faz, né? Deixa eu ver se a gente chega aqui no capítulo das tabelas. Aqui falando sobre o capim. E a gente vem para tabelas aqui, ó. Primeiro a gente fala sobre misturas, né? Como a gente viu lá no planejamento alimentar. E aí a gente vem para a tabela. A tabela é separada com tabelas para postura, né? Então aqui você vê a idade por semana, quanto de ração já consumiu, qual o peso que você espera e o índice de conversão alimentar. Essa na primeira tabela. Na segunda tabela, ainda da Embrapa, a gente vai falar aqui sobre fórmula de ração. Então a gente tem uma tabela falando de quantidade e tem uma tabela falando sobre fórmula e uma terceira tabela também falando sobre fórmula, mas incluindo itens alternativos. Isso vale para todas as tabelas que a gente tem. Então, cada tabela é dividida em outras 3 tabelas que você vai se aprofundar aí no entendimento. Então, um grande abraço para você. Essa é a capa aqui do nosso e-book de nutrição, talvez um dos e-books aí mais esperados, aí, um dos e-books que todo mundo quer. Então, o e-book de nutrição vai ter link aí na descrição para você adquirir ele, beleza? Vamos pro vídeo.